Sejam bem-vindos à nossa sétima aula, no qual a gente vai falar um pouquinho mais sobre questionário e glossário. Bom, aqui nós temos então nossa disposição, nossa estrutura aqui com a apresentação inicial da disciplina, a nossa aula 01, instruções da aula, materiais complementares e atividades. A gente pode também trabalhar com um questionário. O questionário a gente pode criar diversos questionários e trazer ou criar questões que vão ficar armazenadas no Moodle. E a parte legal disso é que a gente pode criar um banco de questões, no qual a gente, quando quiser usar várias questões ou selecionar algumas questões em uma determinada atividade, essas questões já estão prontas lá, a gente só importa elas para dentro de um questionário específico. Então, facilita bastante, tem muitas pessoas que trabalham com banco de questões, eles têm muitas questões armazenadas ali no Moodle, na disciplina, e aí eles só vão trabalhando com a ideia de selecionar algumas questões, para um questionário específico. Então é bem bacana trabalhar com isso. Bom, como é que a gente trabalha com a questão do questionário? Vou ativar a edição aqui, e aí a gente tem aqui em adicionar uma atividade ou recurso, questionário. Vou adicionar um questionário. Em um primeiro momento, a gente adiciona o questionário, tá? A gente adiciona a tarefa questionário, a gente não adiciona as questões. Então aqui eu estou adicionando um questionário. Então eu vou colocar aqui a avaliação, por exemplo, sobre o Word. Vale nota. Tá, vou colocar aqui, beleza. Duração. Eu posso ter um tempo de duração do questionário, então eu posso habilitar quando que ele vai abrir, a partir de quando ele vai estar disponível e quando que ele deve se encerrar. Então esse questionário eu posso colocar que ele vai encerrar, por exemplo, no mesmo dia às 22h45. Então, se eu quero que ele vá encerrar em uma determinada data e hora, eu deixo habilitado. Se eu não quero que ele encerre, eu tiro o habilitar aqui, daí ele não vai ter um encerramento aqui, nem talvez uma abertura caso eu não queira, tá? Então eu posso trabalhar com essas duas opções aqui, tá? A partir desse momento, eu posso também limitar o tempo, ó. Então, o limite de tempo, ele tem aqui, ó, controla se o estudante não envia sua tentativa de questionário antes do tempo esperar, Então, a gente pode colocar uma contagem de tempo para que o estudante faça isso em tantos minutos ou tantas horas, enfim, tem várias modalidades. Aqui, quando o tempo expirar, eu tenho as tentativas abertas serão enviadas automaticamente. O que acontece? Quando um aluno está trabalhando no questionário, ele pode ter a possibilidade de responder parcialmente esse questionário e terminar de responder depois, se tiver dentro desse período aqui, ó, por exemplo, se eu estou dentro desse período aqui ou eu não estou esgotando o meu limite de tempo, caso esteja habilitado aqui, eu posso responder um pouco, sair, voltar e continuar respondendo, talvez editar as respostas anteriores e assim por diante. Então, o que acontece? Quando o tempo expirar, então, por exemplo, esse tempo aqui ou esse tempo aqui expirar, eu tenho a possibilidade de, se tem alguma tentativa aberta, por exemplo, digamos que eu estava respondendo, tinha respondido 7 questões, mas faltava ainda 3, mas acabou o tempo. Ele vai pegar essas 7 questões e vai enviar automaticamente e vai constar que as outras 3 eu não respondi. Aqui eu posso ter um período de carência, isso aqui é muito bacana, por exemplo, eu posso finalizar o questionário, tá? Mas eu não posso modificar mais as questões, então serve só para mim ir lá e dizer, ó, envia então o questionário, não foi o que eu fiz até esse momento. E aqui, tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. E aqui sim, aqui é um pouquinho mais rígido, que se eu não finalizei a minha tentativa do questionário até o tempo final, eu não tenho contabilizado nada, daí não envia nada. Eu prefiro pegar essa daqui, as tentativas abertas são enviadas automaticamente, que garante que o que o aluno respondeu até o momento vai ser enviado, Daí o que não respondeu, paciência. Beleza. Eu tenho a nota aqui, A gente não está trabalhando com nota, mas tem um recurso importante aqui que é as tentativas permitidas, ó. Ele, por padrão, vem como ilimitado, então o aluno, se está como ilimitado, ele pode responder várias vezes o questionário e aí depois fica válida a nota mais alta ou a nota média, a primeira ou última tentativa dele. Isso aqui não é muitas vezes legal em caso você esteja avaliando, porque se o aluno ele pode responder várias vezes, ele pode pegar respostas com o colega, pode pesquisar e voltar e dar uma maneira talvez de querer
se aproveitar dessa possibilidade de responder várias vezes, né? Isso aqui é interessante principalmente quando não tem a obrigatoriedade de ele entregar ou, né, uma atividade avaliativa que ele possa treinar então várias vezes, né? Isso aqui é legal ter limitado nesses casos. Então eu vou deixar aqui uma tentativa só, que significa que ele vai tentar uma vez só a responder ao questionário e com isso ele depois não pode finalizar o questionário e vir tentar responder de novo. O layout eu posso ter a cada página que aparece do questionário, ele vai mostrar uma questão. Eu posso mudar isso aqui, eu posso ter, por exemplo, aqui até 50 questões por página, né? Então aqui eu geralmente deixo uma questão por página para não sobrecarregar também, deixo separadinho uma questão por página, ele responde e aí carrega uma nova página com a próxima questão. Então eu acho bacana essa opção aqui. Comportamento da questão, misturar entre as questões significa o quê? Se habilitadas, as partes que compõem cada questão serão embaralhadas aleatoriamente toda vez que o estudante realizar uma tentativa, né? Então isso aqui é bem legal de deixar habilitado também, tá? Para misturar entre as questões. E como se comportam as questões? Feedback adiado, feedback imediato e modo adaptativo. Bom, basicamente assim a ideia geral é que o aluno responda tudo, né? E ao final, ou somente ao final do questionário, ele tem um feedback, né? Geralmente a gente trabalha dessa forma. Então, o feedback adiado significa que ele vai ter, né, um feedback posteriormente lá, seja no final, quando ele respondeu o questionário, vai aparecer o feedback do que ele acertou, o que ele errou, ou somente quando o questionário terminar, que daí, por exemplo, somente quando o questionário encerrar, que daí vai aparecer o feedback para ele. Feedback imediato, ele já vai trabalhando com a questão de dar um feedback, né, a cada questão, né, para o aluno ir sabendo como é que está o desempenho dele. Geralmente eu trabalho com a opção de feedback adiado, né, mas isso vai de qualquer necessidade, né, de qualquer preferência, de acordo com cada atividade também, né. Opção da revisão é basicamente similar àquilo que eu expliquei antes. O que acontece? Se eu escolho a opção feedback imediato, vocês podem ver que aqui habilitou, ó, a opção que é durante a tentativa, quando o aluno está fazendo o questionário, eu já vou dando a resposta, se ele acertou, se ele errou, como é que está a nota. Eu posso dar um feedback escrito para ele, ó, muito bem, você acertou e essa resposta está certa por tal e tal motivo, ou, né, a resposta está incorreta, ou um feedback geral, e assim por diante. Geralmente isso aqui, se tu está fazendo uma avaliação, acaba se tornando um pouquinho complicado, porque se tu vai dar, se ele acertou ou errou a questão, talvez se tu não queira que seja compartilhado entre colegas, né, não haja essa possibilidade, também se torna um pouco mais complicado, porque ele já vai ter, né, o que ele errou, o que ele acertou, né, já é mostrado para ali, por exemplo, a questão. E aí depende muito do professor, da sistemática da atividade, enfim. Eu geralmente trabalho com feedback adiado, e após a tentativa eu desmarco tudo também. Eu só libero aqui ao final, mas isso vai de professor para professor, de atividade para atividade, de preferência por preferência. Não tem certo ou errado, isso aí vai depender de cada exclusivamente atividade que foi criada do questionário. Então aqui eu tenho depois do fechamento do questionário, ou seja, depois que o questionário for encerrado, né, depois que tiver finalizado, aí sim eu vou ter, né, o feedback, todos os feedbacks, notas, acertos e erros. Aparência aqui não nos compete ao momento, feedback geral, também se eu quisesse ao final do questionário fornecer algum tipo de mensagem, parabéns, você respondeu todo o questionário com sucesso, ou algo assim, né? Também poderia fazer algo desse tipo. Demais opções no momento não nos competem, vou salvar aqui e criei o questionário. Então, quando eu crio o questionário, eu ainda tenho que adicionar as questões nele. Então, aqui eu vou adicionar as questões. Não foi inserida nenhuma pergunta, vou vir aqui em editar questionário. Podem ver que ele está aberto de tal data, a partir de tal data e horário, e vai fechar a partir de tal data e horário. Então, vou editar o questionário aqui. Aqui eu tenho o valor que eu quero que o questionário tenha. Então, por exemplo, esse questionário vai valer 10 pontos. Cliquei aqui em gravar, né? Tá aqui, ele vai valer 10 pontos. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar
adicionar uma nova questão ou do banco de questões. Ó, se eu vim aqui em adicionar do banco de questões, para os testes anteriores eu já tinha criado algumas questões. Ó. Então, caso você não tenha criado nenhuma questão, não vai aparecer nada aqui. Ó. Eu já tinha algumas questões criadas, mas depois eu já volto aqui. Vou adicionar uma nova questão. Aí tem muitas opções aqui para a gente trabalhar. Tem descrição, tem arrasta e solta, tem calculado, numérico, enfim. A gente ficaria aqui mais de horas falando, né? Mais de hora falando e explicando cada uma dessas, como funciona, como tem que configurar cada uma. Não é o nosso intuito no momento, é mais para mostrar assim, os principais conceitos, recursos e entender como que eu posso criar, né, um questionário simples. Depois eu vou explorando, né, essas outras opções aqui para ver como é que funciona, tudo na base do teste. Então é bem interessante de conhecer as demais opções. Eu vou escolher aqui a múltipla escolha, né, para fazer um breve questionário para vocês verem, né, como é que funciona. Então, o nome da questão eu geralmente coloco aqui, por exemplo, questão 1, Q1, e aqui eu vou dizer, por exemplo, vamos pensar o seguinte, o que o Word, ou vamos pensar assim, o Word é 1, e aí colocar interrogação. Então, o Word é 1, e aí eu vou colocar, por exemplo, editor de texto, editor de vídeo. Então aqui o que eu estou fazendo? Ó, eu estou colocando as questões e as escolhas. Ó. Coloquei aqui 2 escolhas e eu tenho várias escolhas aqui para baixo. Tá? Antes de eu voltar aqui, só para deixar claro uma parte aqui, ó, aqui eu coloquei o texto da questão, aqui eu coloquei o título dela, aqui eu tenho um feedback geral que eu posso dar para essa questão, e aqui eu tenho, por exemplo, se eu quero apenas uma resposta ou múltiplas respostas permitidas. Então, o que acontece? Eu posso ter somente uma resposta certa ou eu posso ter mais de uma resposta correta. Vou deixar apenas uma resposta, múltipla escolha. Misturar as opções significa, né, para a gente ter uma mistura das opções disponíveis, é interessante isso também. E aqui a numeração, né, se eu quero que as opções sejam ABC, 1, 2, 3, 1, sem numeração e assim por diante. Posso deixar ABC mesmo. Então aqui, ó, o que acontece? Ó? Aqui eu estou colocando a resposta, a possível resposta. Então essa é a minha escolha 1. Aqui eu estou colocando a segunda possível resposta, a terceira, editor da imagem. E eu posso colocar aqui 4, 5 e até mais 3 opções de escolha. Vou deixar só 3. Se eu não preencher essas outras aqui, ó, ele não vai considerar. Então vai ficar aparecendo somente essas 3 aqui, ó, tá? O que que acontece? Eu posso dar um feedback quando eu escolho essa opção, eu posso dar um feedback específico. Ah, você acertou, você errou, né, essa questão. Ou essa questão está errada porque é tal e tal motivo, sabe? Essa questão não é porque é tal e tal motivo e essa aqui é correta por tal e tal motivo. Eu posso dar um feedback específico quando eu escolho cada uma das escolhas. Aqui, ó, 1, 2 e 3. Eu também preciso dar uma nota para essa resposta. Então, como essa aqui só tem uma resposta correta, então, por exemplo, eu vou vir aqui em nota, ó, e vou selecionar 100%, ó, que essa é a resposta correta. Por exemplo, se eu tivesse mais de múltiplas respostas, eu poderia dizer que eu teria que escolher mais de uma e assim por diante. Então, eu posso trabalhar com a porcentagem de acerto aqui, de acordo com cada escolha. Nas outras eu vou deixar nenhum, porque estão erradas, então eu vou deixar nenhum. E vou vir aqui, ainda tem alguma opção de feedback combinado, outras coisas aqui, múltiplas tentativas. Aqui é caso eu tivesse uma múltipla tentativa, caso eu tenha uma penalidade para cada tentativa incorreta de 33%, ou 25%, ou até 100%, enfim. Eu tenho também essa possibilidade de trabalhar com as múltiplas tentativas que a gente tem aqui. Fiz a configuração inicial, salvei. Essa questão já vai ser adicionada ao meu questionário. Então eu posso visualizar ela aqui, ó, ela está na página 1 e ela é a questão número 1, mas eu vou misturar as questões. Ó, vou clicar aqui para misturar as questões, então ele vai ficar aleatoriamente misturando, né, a sequência das questões. Isso ajuda bastante também para dar uma elaborada no questionário. Eu posso vir aqui na lupa, ó, e clicar nela, ele mostra como é que está a questão. Ó. E aqui eu tenho as opções de tentativa e etc., que eu posso
exibir ou não. Então eu posso configurar questão por questão também, se eu quero dar o feedback geral, se eu quero dizer a resposta correta ou não. Ó. É bem bacana. Isso aqui nessa versão, talvez nas outras não tenha essa opção aqui, talvez tenha somente essa opção aqui. Então depende um pouco da versão, mas o layout, a padronização é basicamente similar. Então eu tenho aqui múltipla escolha, eu escolho uma das questões e assim por diante. Né? Tem um preview aqui, posso fechar e aí está aqui a minha questão. Essa questão ela vale, por exemplo, 5 pontos. Então vou clicar aqui no lápis para editar, vai valer 5 pontos, o meu total é 10. Vou adicionar mais uma questão aqui, vou adicionar uma nova questão chamada de verdadeiro ou falso, por exemplo. Vou adicionar uma questão de verdadeiro ou falso, vou colocar aqui Q02, Word é um software livre, por exemplo. Word é um software livre. Aí eu posso ter aqui verdadeiro ou falso. Aqui ele já me pergunta qual que é a resposta, ó, se é falso ou verdadeiro. Eu vou colocar que é falso. O Word não é um software livre. Então, vou colocar falso. Feedback para a opção verdadeiro. Feedback para a opção falso. Então, se eu escolher verdadeiro, eu dou um feedback aqui. Escrevo alguma coisa. Se eu escolher falso, eu escrevo outra coisa aqui. Ó. Salvei as mudanças. Ele vai apresentar para mim a questão. Tá? Então, tá aqui. Ó, se eu vim aqui no preview de novo, ó, vai apresentar para mim a questão. Ó, o Word é um software. Verdadeiro, falso. Então, tá aqui, questão 2. Embora elas vão ser misturadas. Essa aqui vai valer, por exemplo, 2 pontos. Beleza, tenho 7 de 10 aqui. Ó. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar uma questão do banco de questões que eu já tenho. Então, essas duas questões que eu criei, elas já automaticamente já vão para o banco de questões. Né? Então, vou vir aqui em adicionar do banco de questões. Vocês vão ver que já vai ter essas questões que eu criei aqui. Ó. Essa questão aqui, essa outra questão aqui. E tinha mais duas que eu criei antes para testes. Né? Então, vou colocar essa aqui, ó, que é uma resposta curta. Vou vir aqui no símbolo do mais, ó, vou adicionar ela. E já está ela aqui, ela ficou como Q02. Então, eu vou vir aqui, ó, clicar em editar e vou colocar como Q03, por exemplo. Embora ele vá mesclar. Então, esse nome da questão ela tem que ser, né, alterado conforme a necessidade, conforme a disposição. Essa aqui eu vou colocar então, que vai valer 3 pontos, por exemplo, e fechei meu questionário. Vejam que esse aqui está na página 2, né? Eu posso adicionar uma nova quebra de página aqui, ó. Remover a quebra de página, adicionar, separando por página, né? Cada uma em uma página separada. E está feito o meu questionário aqui. Montei, as questões que eu criei automaticamente já vão para, já irão para o banco de questões e está pronto o meu questionário. Posso vir aqui na avaliação sobre o Word, que é o meu questionário, e ele já permite, ó, eu tenho uma tentativa, ele já permite eu pré-visualizar o questionário, para ver como é que ficou. Vou pré-visualizar o questionário. Veio a primeira questão, o Word é um software livre, né? Vejam que ele pegou essa questão aqui, ó, e essa questão ela não era a nossa primeira, se eu não me engano, né? Ele já mesclou, né, a sequência das questões. Então, vou colocar aqui que é verdadeiro. Próxima página. Vou colocar aqui, explique como inserir uma imagem no Word, que esse aqui é uma resposta de texto curto, no qual, por exemplo, eu posso dizer assim, diga o nome de tal coisa. Escreva o nome de tal coisa, e é um nome específico, aí eu tenho que escrever o nome específico aqui. Sabe? Então, eu posso adicionar a resposta, né, e aí eu lhe comparo as respostas escritas aqui. Aqui, editor de texto e finalizar a tentativa. Beleza, resposta salva. Então, ó, eu estou aqui com a tentativa em aberto, eu não finalizei ela. Ó, eu tenho a tentativa em aberto e aqui, quando eu clicar, ó, enviar tudo e terminar, que daí sim que eu vou estar finalizando a minha tentativa. Daí eu não posso retornar para ela. Vejam que quando eu marquei aquela opção lá de feedback somente após o questionário encerrar, ó, se eu tivesse marcado para mostrar o feedback ao final do questionário ou, né, depois que eu responder, as perguntas que eu acertei, as perguntas que
eu errei, as notas, os feedbacks, tudo já iam aparecer aqui, ó, nesse momento, enquanto o questionário ainda está ativo para outros colegas. Então, por isso que eu sempre opto, né, por deixar para ter o questionário, né, o feedback ao final, depois que ele encerrar. Mas isso, como eu falei, depende de cada preferência de cada professor, né, de cada atividade. Então, já montei meu questionário, está pronto. Posso vir aqui no papel de aluno, atualizar. E posso responder esse questionário também. Ó. Vou tentar responder o questionário aberto. Vou colocar aqui falso. Vou colocar aqui como editor de texto. Vou colocar aqui como teste. Finalizar a tentativa. Resposta salva. Beleza? Se eu voltar aqui para a minha página inicial do Moodle, ó, digamos que caiu a internet, fechei, vou deixar para voltar outra hora que o questionário ainda vai estar aberto, volto aqui, o meu questionário vai pedir para mim continuar a última tentativa. Ó. Então eu posso vir aqui, né, e também alterar as opções conforme a minha necessidade, se eu estiver dentro do período em que o questionário está ativo ainda. Finalizei a tentativa, agora sim vou enviar tudo e terminar. Beleza. Tive aqui, ó, finalizada, ó, não tenho nenhum feedback, não tenho nada aqui, ó, não tenho nenhum feedback, vou ter somente após, né, o término do questionário. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, vou entrar no meu questionário, já vou ver que tem uma tentativa enviada, ó. Então, eu posso clicar nessa tentativa e eu tenho todas aqui, ó, se estão em progresso, se já venceram o prazo, finalizadas, ou se nunca foram enviadas. Tá aqui, ó, ele já marca para mim, ó, que legal que ele mostra já até um gráfico nessa versão do Moodle, ele já mostra até um gráfico de como tá, né, o desempenho dos participantes. Ó, participante 1 tirou 5 de 5, ele acertou a primeira questão, errou a segunda e errou a terceira também, né. Status finalizada, quando ele iniciou, quando ele completou, quanto tempo ele levou, né. Revisão de tentativa, se eu clicar aqui, ó, na revisão de tentativa, ó, eu vou ver em detalhes, ó, a resposta correta é tal, etc. Eu posso fazer um comentário, posso modificar a avaliação também, caso eu queira entender que ele respondeu de uma maneira mais ou menos satisfatória. Então eu posso vir aqui, teste está até que legal, a resposta era aqui, eu posso vir aqui e modificar a avaliação. Ó. Posso colocar que a nota dele foi 1,5, que eu considerei que foi, ele quase acertou. Daí eu vou gravar aqui, e a partir disso a nota dele vai ser 1,5 de 5, né? Porque daqui era uma resposta dissertativa, resposta curta ou uma resposta dissertativa. Então é bem bacana isso, a gente tem, né, todo esse leque de opções para trabalhar. Bom, para a gente encerrar essa aula, a gente tem ainda também, então, o glossário. O glossário é uma atividade bem bacana, na qual serve para enriquecer, né, o conteúdo da disciplina e enriquecer também, né, o conhecimento dos alunos e dos professores também. Então eu tenho a opção aqui glossário, no qual eu posso criar conceitos, né, criar pequenos conceitos, criar pequenas definições sobre termos e ter isso disponibilizado na disciplina. Então, digamos, eu tenho uma disciplina que tenha muitos conceitos, né, e toda hora a gente tem que saber o que significa tal conceito. Eu posso criar um glossário ou um conteúdo propriamente dito mesmo, não precisa ser toda a disciplina, pode ser um conteúdo. Eu crio um glossário onde o pessoal vai lá colocando tal coisa e o significado dela, tal coisa e o significado dela, e aí o pessoal pode ir consultando diretamente ali, então é bem bacana. Vou colocar aqui um glossário sobre Word. Vou colocar aqui que ele é um glossário secundário. Se fosse o principal, eu teria que ter no máximo um principal na disciplina, que seria um global, digamos assim. Mas se eu optar por secundário, significa que eu posso ter vários questionários, posso ter glossários. Eu posso ter esse glossário aqui, posso ter outro glossário e outro, e outro, e outro. Então, é bem tranquilo a gente trabalhar com vários glossários dentro de uma mesma disciplina. Como eu falei, a gente pode criar um glossário para cada tópico da semana ou do mês, ou, enfim, de como está a disciplina separada ou conforme está o conteúdo programático. Itens. Aprovação imediata dos itens. Significa que
Se o professor vai precisar avaliar se ele aceita que o aluno insira aquela termo e aquela definição do termo, ou se quando o aluno for lá e dizer tal coisa significa tal coisa, ele já automaticamente vai para o glossário e fica visível para todos. Geralmente é interessante já deixar sim, né? Depois edita qualquer coisa. Se permite edição ou não, é legal deixar sim. Permite itens repetidos, não. Comentários, pode ser que sim também, né? Fazer link automático também, né? O Moodle faz os links automáticos, pode ser que sim também. O link automático é, por exemplo, se eu escrever uma frase em algum outro lugar do Moodle, né? Escrever, por exemplo, eu escrevi o Word, e aí eu escrevo Word em outro local do Moodle, ele automaticamente vai pegar um link e criar para a palavra Word. Então, quando eu clicar na palavra Word, ele vai remeter o glossário lá para explicar o que é o significado dessa palavra. A aparência, a gente tem bastante coisas aqui, tá? Mas tem a parte de permitir versão para impressão, mostrar um alfabeto em links, daí ele vai fazer assim, ó, da A até o fim, né, de todas as letras do alfabeto, já no formato de links, então é legal deixar que sim. Número de itens mostrados por página 10, é bacana deixar 10, 5, não muito, né, para não sobrecarregar uma página só. Aí ele cria páginas, né, para a gente ir vendo. E a gente tem o padrão para formato de exibição, e aqui a gente tem simples estilo dicionário, completo com autor, sem autor, contínuo sem autor, enciclopédia, FAQ, lista de itens. Se a gente clicar aqui na interrogação, a gente tem o significado de cada uma delas, tá? Basicamente assim, ó, o dicionário, ele simples, estilo dicionário, ele mostra o termo e mostra o significado daquele termo. Quando a gente começa a trabalhar com completo ou contínuo e etc., a gente começa a mostrar, por exemplo, completo com autor, ele vai mostrar o termo, o significado daquele termo, comentários, ou talvez o nome do autor, se eu disser que é com autor ou não, e assim por diante. Se eu colocar enciclopédia, ele vai mostrar todos os dados existentes sobre aquele termo e seu significado, autor, enfim, tudo que tiver ali ele vai mostrar. E o FRAC, ele é bem legal porque ele mostra assim, ó, quando eu crio um termo, ele cria no formato de pergunta, né, ele bota como se fosse uma pergunta, e embaixo a definição ele coloca como uma resposta, que tem aqueles FAQs, né, perguntas frequentes que a gente vê nos sites, ele fica nesse padrão ali. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, enciclopédia. Aliás, vamos começar com um simples estilo dicionário. Eu posso mudar a qualquer momento que eu quiser, eu posso mudar aqui o formato, tá? Então é bem legal isso. Nota, variação, assim por diante, não tem problema agora. Criei o meu glossário, vou direcionar ele aqui para um material complementar da disciplina e vou clicar nele. O professor também pode inserir um novo item, então vou vir aqui, inserir um novo item, aquele dicionário de links, né, ordem alfabética, etc. Está aqui, eu posso clicar nas letras para ir vendo se tem algum termo com a letra R e assim por diante. Vou inserir um novo item, vou colocar aqui, por exemplo, teste, realizar um teste. Coloquei o conceito, o nome do termo e a definição. Se eu quero que outras palavras similares, né, conceitos, sinônimos, sejam colocados aqui, ó, que quando eu usar a palavra teste ou sinônimos, eu posso colocar aqui, se eu quero colocar uma imagem e se eu quero ter autolink ou não, link automático ou não. Vou deixar desmarcado, vou salvar as mudanças e ele já vai mostrar para mim, ó, aqui, ó, teste, realizar um teste, não tem nenhum comentário, e está aqui, né, o formato do glossário. Então, se eu vim aqui na letra T, ele vai mostrar todos que tem a letra T aqui no termo. Se eu voltar aqui na visão do aluno atualizar, eu tenho aqui avaliação sobre o Word. Opa, avaliação sobre o Word não. Aqui em cima tinha posto o Word, glossário. Eu posso também, né, como aluno, vir aqui inserir um novo item. Vamos colocar aqui ABC e teste. Vou deixar tudo isso aqui, posso marcar link automático aqui, para ele criar um link automático. Se ele é sensível à distinção entre letras maiúsculas ou minúsculas, né? Se eu quero separar, se eu tenho um termo em maiúsculo ou outro minúsculo, se eu quero separar ou não, eu vou deixar que não. E criar links apenas a partir de palavras inteiras, vou marcar que sim. E vou colocar aqui ABC. Ó. Então, se eu vim aqui em todos, ó, ele vai listar ABC, né, o A, e teste,
a letra T, todo o glossário, e assim a gente vai criando a definição e o termo, então é bem bacana. Como eu falei antes, ó, se eu atualizar aqui no professor, ó, tá aqui vou aqui em todos, tá aqui os termos. Se eu quero pegar e deixar num outro formato, que é aqueles que eu tinha falado, ó, eu venho aqui no glossário, editar configurações, e vou vir aqui mudar de aparência para enciclopédia, que é bem completo a apresentação dela. Então, vem aqui no enciclopédia, vem aqui no glossário, está no formato enciclopédia agora, ó, ele já mostra quando o aluno, quem criou, quando criou, tal hora, comentários, a definição e assim por diante. Ó. Então, o enciclopédia ele te dá mais informações ainda. Então, para o professor, a enciclopédia é bacana de ver quem criou, tal hora, etc., quem editou e assim por diante. Posso vir aqui e mudar novamente para o formato de FAQ, que é perguntas e respostas. Né? Então, vou vir aqui e mudar para o formato de FAQ e vou vir aqui e olhar o questionário, o glossário agora. Ele mudou para um formato de FAQ, ó, como se fosse uma questão, o termo, e como se fosse uma resposta para aquela questão, a definição do termo. Também dá a última edição e etc. Eu posso vir aqui editar ó, o item, ó. Eu posso editar o item 1, 2, 3 e salvar aqui. Posso editar porque eu deixei habilitada a edição. Então, tá aqui o item editado, todos. Então, assim a gente consegue criar atividades de glossário para o pessoal enriquecer, né, a base de conhecimento que a gente cria na disciplina ou sobre um tópico específico e também ter um acesso rápido e fazer também uma atividade nesse sentido, né, porque o professor pode ver, né, aqui quem que criou ou quem não criou. Nesse caso aqui o professor não está vendo, mas na enciclopédia que a gente tinha visto antes tem quem criou e quem não criou.